Ô Josias, como é que fica para um candidato como ele se posicionar sobre isso? Quer dizer, o prejuízo que ele tem se ele se posiciona é maior? Como é que você analisa aí essa postura de Guilherme Boulos no finalzinho da nossa entrevista? Não, eu não acho que seria maior o prejuízo. Acho que ele deveria assumir uma posição muito mais nítida do que a que ele assume, não é? Sobretudo no caso do Guilherme Boulos, que está tentando se reposicionar, mostrar que amadureceu, que é visto ainda por muitos como um líder, eh, um líder radical, né? Pelas posições que adotou, sobretudo em relação à política social de moradia. Ele foi líder do movimento dos sem-teto, né? E, dentro desse esforço para suavizar a sua imagem, seria muito bom se ele adotasse posições mais claras em relação à Venezuela, né? Agora, o próprio Lula, assim como Boulos, continua acorrentado a certos vícios ideológicos do passado, né? E pessoas assim demoram a se dar conta. Ele menciona o 8 de janeiro como um ativo que dá a ele um diferencial em relação aos seus adversários. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, estava ontem na Avenida Paulista, num movimento do Bolsonaro pedindo anistia aos golpistas do 8 de janeiro e defendendo o impeachment do Alexandre de Moraes e dizendo que as acusações que pesam contra ele vão cair por falta de materialidade, né? Então, o Boulos, neste momento, ele deveria ter mais nitidez. Ele deveria aproveitar justamente o 8 de janeiro, que foi o golpe falhado lá do Bolsonaro, para se posicionar muito claramente, porque quem passou pelo que o Brasil passou, um campo político como a esquerda brasileira, que esteve sob a ameaça de um personagem que queria simplesmente anular a eleição, a vitória do Lula, queria passar por cima do resultado das urnas, deveria dizer com todas as letras que o que se passa na Venezuela é uma ditadura, escrachada até. Já passou daquela coisa envergonhada, né? Virou uma coisa escrachada. Mas o Lula não consegue admitir. Ele reconhece que lá, na última manifestação que fez a esse respeito, o Lula disse: tem um viés autoritário, mas ainda não é uma ditadura. Então, o Guilherme Boulos aparentemente tenta se equilibrar nessa mesma linha, nessa mesma corda bamba, né? Tem ali alguma coisa de anormal, mas né, eles têm dificuldades, o Lula e também o Boulos, para dizer que aquilo é uma ditadura. E como você disse, ficou mais difícil ainda no final de semana, Fabíola, porque o Maduro simplesmente revogou a autorização que havia concedido à diplomacia brasileira, ao Itamaraty, para administrar a embaixada da Argentina em Caracas, né? E ao fazer essa revisão, o Nicolás Maduro, ao anular essa autorização que tinha concedido ao Brasil, o Nicolás Maduro mostrou mais uma vez que está caçoando e andando para a suposição do Lula de que ainda exerce alguma liderança regional, né? Está transformando o Lula num asterisco. Então, acho que nesse contexto o Guilherme Boulos teria feito um favor a si mesmo se tivesse se posicionado agora diante dessa nova oportunidade que teve durante a sabatina promovida pelo UOL e pela Folha. Ele teria feito um favor a si mesmo se tivesse É, adotado uma posição mais nítida, Fabiola. algumas pessoas estão aqui no chat querendo brigar comigo, falando, Fabiola, não seja injusta, o Boulos ali falou que a Venezuela não é uma democracia. Vamos lá, Thales, não é uma democracia é a mesma coisa de dizer que é uma ditadura? Quer dizer, ele dizer que não é uma democracia é o suficiente? Ou isso realmente não importa nessa disputa em São Paulo? Tem uma amansada aí, é fato. O problema é o seguinte: a esquerda tem um problema histórico, atávico quase, com, com essa questão, com a divisão interna dela. O PSOL quer dizer Partido Socialismo e Liberdade. Uma parte da esquerda tem uma origem ditatorial, os leninistas, etc., stalinistas. Esses aí têm uma origem ditatorial na esquerda. E outra parte tem uma origem que se diz libertária. Essas duas partes sempre brigaram entre si.
Sempre. O PSOL nasceu um pouco desse grupo mais libertário, mas ele tem lá dentro também muitos ainda leninistas, esse tipo de coisa. Então, a esquerda tem uma certa dificuldade de lidar com esse histórico de uma parcela dela que aderiu a propostas autoritárias. E aí não consegue meio admitir publicamente aquilo ali é uma ditadura, aquilo ali é uma ditadura. O Lula teve essa dificuldade. O que ele fez para tentar superar essa dificuldade? Primeiro, abriu os braços para o Maduro. Abriu os braços para o Maduro e agora recebeu umas facadas do Maduro. E aí o que ele se sente? Se sente traído, se sente... A relação dele com o Maduro está péssima, mudou de patamar. Caiu de patamar, para ser mais claro. Por quê? Porque ele acha que foi esfaqueado pelo Maduro quando abriu os braços para ele. Mas abriu os braços por quê? Porque sabe que tem no PT uma parcela que tem origem na esquerda autoritária. Mas essa história, sinceramente, para mim, Fabiola, esse papo de esquerda autoritária que existiu e que está morta para mim, está morta. Lenin morreu, o Muro de Berlim caiu, os partidos os países que se dizem de esquerda hoje em dia são verdadeiras países de direita. A China é um país de direita, a Rússia é um país de direita, países de direita autoritários, capitalista, de Estado, etc. e tal. Então, é um tipo de discussão de nomenclatura que não cabe mais você falar em autoritarismo, se ligar no autoritarismo, se prender por causa do autoritarismo da esquerda. Tem que chegar para o Maduro e dizer, olha, você é uma porcaria, um ditadorzinho barato e tchau e bênção. Tchau. Será que o Lula faria isso? Você é uma porcaria, ô Maduro. Não faz, porque é problemático. Você não pode romper com a Venezuela, um país importante na América do Sul, grande produtor de petróleo, você não pode romper com ela, mas não precisa ter um relacionamento de amiguinho muito forte. Dá um tchauzinho para eles. Aliás, esses últimos acontecimentos, né, Josias, fazendo até um balanço para quem está se conectando agora com essa história, o que